Trazer as informações do Vasco. Fernando Diniz ainda não definiu o time que vai jogar domingo contra o RB Bragantino, às 18h30, num estádio novo, estádio que o Vasco nunca jogou, Cícero de Souza Marques. O Nabi Abichedi foi demolido, vai ser construída uma nova arena, que vai demorar uns 4, 5 anos. O Vasco vai jogar num estádio que teve um investimento, a gente falou sobre isso na terça-feira no News, de mais de 30 milhões de reais, o estádio com um brinco, com dinheiro é mole, né? Fez um estádiozinho maravilhoso, perfeitinho, todo arrumadinho, um estádio para 12 mil lugares. E para esse jogo contra o RB Bragantino, a dúvida é na volância. Porque o Hugo Moura foi expulso contra o Fortaleza, não jogou contra o Fluminense. Quem jogou foi o Tietê. E a dúvida é exatamente, quem vai jogar? Hugo Moura ou Tietê? Qual dos dois será o titular da partida contra o Bragantino? Bom, vamos ver um pouco do perfil de cada um para a gente poder debater essa dúvida do Fernando Diniz. O Hugo Moura é um jogador que tem mais tempo de Vasco, chegou no ano passado. Esse ano jogou 52 partidas, 26 no Brasileiro, com uma assistência. Na Sul-Americana jogou 7 partidas, jogou 8 partidas na Copa do Brasil com 1 gol e jogou 11 partidas do Campeonato Carioca com 2 assistências. Portanto, 1 gol e 3 assistências. O volante chegou ao Vasco em março de 2024 e foi peça muito importante na campanha do ano passado na Copa do Brasil, inclusive fazendo gols contra o seu ex-clube, o Atlético do Paraná, jogando muito bem. O Hugo Moura e Matheus Carvalho faziam ali a dupla de volantes. O Hugo tomou o seu primeiro cartão vermelho na temporada, nesse último jogo, e foi o segundo depois da estreia dele contra o Atlético do Paraná. Portanto, é um jogador que, apesar de ter essa fama de durão, toma poucos cartões vermelhos. Tomou naquele jogo lá contra o Atlético do Paraná, porque fez aquela bobagem, era o último homem, acabou fazendo a falta em cima do Zapelli, e depois, só agora, no jogo contra o Fortaleza. Só que a expulsão no jogo com o Fortaleza causou uma revolta muito grande do torcedor do Vasco, porque poderia ter sido pior. O Vasco ficou sem um jogador desde o final do primeiro tempo e o segundo tempo inteiro, mas mesmo assim o Vasco conseguiu uma vitória. E ele não jogou o clássico. E a grande pergunta, por que seria normal o Hugo Moura voltar? Talvez pelos números do Tietê, que a gente vai botar agora na tela. O Tietê ele jogou contra o Fluminense e fez uma partida irregular, não foi bem. Inclusive, eu o qualifiquei, como os companheiros também, como o pior jogador do Vasco em campo. Não esteve numa noite muito feliz. O Tietê tem 41 jogos, chegou no início da temporada no Vasco gratuitamente, liberado no Botafogo. 41 jogos, 21 jogos no Campeonato Brasileiro, com 1 gol, aquele contra o Santos, na vitória por 6-0. Foram 7 jogos na Copa Sul-Americana com 1 assistência, 5 jogos na Copa do Brasil com 1 assistência e 1 gol, e 8 jogos no Campeonato Carioca com 2 assistências. Então é um jogador que tem mais assistências, é um jogador que tem mais presença ofensiva, mas como defensor não é ainda um jogador tão confiável assim. Por quê? Porque o Hugo Moura é considerado um jogador pelo menos com consistência física maior. Um jogador grande, é um jogador de complexão física para embate melhor. O Tietê é um jogador mais móvel, é um jogador de mais condução de bola, mas não é um jogador de grande pegada física. Né? No embate ele costuma perder. E com ambos, o Barros, que é titular absoluto, muda muito de posição. Com o Hugo Moura, o Barros joga um pouquinho mais à frente. Com o Tietê, o Barros faz o primeiro volante, que teoricamente é uma posição que o Barros ainda se atrapalha um pouco na saída de bola, porque é uma pressão sem dúvida alguma. É uma dúvida, mas que pende mais para o Hugo Moura jogar. No entanto, o Hugo Moura, ele também está liderando um ranking extremamente perigoso. É o jogador que mais erros cometeu no ano, com bolas erradas, perdidas de saída de bola, expulsão, pênaltis. Foram pelo menos 6 erros capitais. O gol contra o Sport, gol contra, no 3-1 aqui do Rio. O erro na saída de bola contra o Palmeiras lá em Brasília, o Vasco perdeu por 1-0. Um pênalti em cima de um atacante do Puerto Cabejo, numa falha do Matheus Cocão, ele na cobertura acabou cometendo um pênalti. No mesmo jogo, uma saída de bola errada, ele deu um tijolo pro Paulo Henrique e o Puerto Cabejo roubou a bola e fez mais um gol. Naquele 2-1 do Fluminense no turno do Campeonato Brasileiro, ele é um dos 3 a marcar o John Arias e não consegue tomar a bola. E na sequência até há um outro erro, que é um gol contra do Pablo Verratti. Enfim, é um jogador que tem essa marca, e até uma das razões do torcedor ter reclamado da expulsão dele, porque é mais um erro, a expulsão contra o Fortaleza. Porque, teoricamente, o torcedor na cabeça pensa, esse cara entrega mais, paçoca mais do que o Tietê. No entanto, no dia a dia, nos números, o Hugo Moura ainda é mais efetivo do que o Tietê. E por isso,
passa a escolha do técnico Fernando Diniz. Muito pelo adversário, muito pela condição do jogo, muito pelo aspecto físico do Bragantino. O Bragantino tem jogadores fortes, tem jogadores grandes, mas também é um campo mais apertado. Talvez para um Tietê seja um jogo interessante. Então é uma dúvida que o Fernando Diniz tem em termos de qualificar o time. Fica mais seguro na defesa com o Hugo Moura, marca melhor, se posiciona melhor, bola aérea, é um campo onde se chuvera demais, ou é bom ter um Tietê para uma saída de bola mais rápida, para uma saída de bola mais aguda? Como é que o Fernando Diniz vai definir isso? Mas agora, se há dúvidas na volância, há uma posição no Vasco que há uma grande certeza. É só fazer assim, ó. Essa certeza é desse rapaz. O português Nuno Moreira, de Espinho, Portugal. Jovem de 26 anos, uma compra de 20 milhões de reais, e que veio do pequeno Casa Pia para o Vasco da Gama, meio assim, desconfiado. O Vasco tentou o Bruma e o Bruma não veio. E coube a Papai do Céu, mais uma vez, ajustar as peças e chegar esse português, que tem contrato até 2027 e é um dos jogadores que mais jogou na temporada. Um jogador muito especial, extremamente interessante, um ponta de beirada, não como aqueles pontas de beirada antiga, mas quando tem que ser, é. Mas é um jogador de muita construção. Elogiado por Fernando Diniz, que disse depois do jogo com o Fluminense, que é um jogador de rara inteligência, de QI muito alto, que enxerga o jogo como poucos. Mas mesmo sendo um jogador extremamente tático, Nuno Moreira tem números assustadores nessa temporada 2025 pelo Vasco. São 29 jogos no Campeonato Brasileiro. Sabe em que rodada a gente está? 29ª indo para a 30ª. Quer dizer, o Nuno Moreira jogou todos os jogos do Campeonato Brasileiro. Não reclamou de nada. Ah, tô com dor aqui, senti aqui, nada. O português está curtindo jogar no Brasil. Fez 8 jogos pela Sul-Americana vestindo a camisa do Vasco. 7 jogos na Copa do Brasil. E em sua estreia, num único jogo no Campeonato Carioca, contra o Flamengo, fez um gol. Quer dizer, já começou com o pé direito, ou esquerdo, como queira. Tem 9 gols na temporada, 6 assistências, 97% dos jogos como titular. E tem uma incrível média de 81% de minutos em campo. Quer dizer, é um jogador que joga numa alta rotatividade e joga quase os 90 minutos da partida. São números realmente impressionantes desse verdadeiro achado do Vasco. Como eu disse, Nuno Moreira, que tem falado para a imprensa portuguesa e tem demonstrado seu carinho pelo Brasil e pelo Rio de Janeiro nessas entrevistas e também nas suas redes sociais. Sua noiva profetizou, inclusive, que ele faria um gol segunda-feira. Já visitaram o Pão de Açúcar, já visitaram o Corcovado. Ele está sempre na praia, está sempre junto com os amigos, está ali com o Ryan, com o Barros. É um cara extremamente tímido, mas ao mesmo tempo muito amigo, muito próximo. Típico do povo português, que é um povo extremamente acolhedor. Eu posso dizer isso de cadeira. Mas é um povo que é apaixonante, o povo português. E o Nuno é assim, daquele jeitão europeu, mais quietão, às vezes você acha que é meio marrento. Não, não é. Ele é na dele. Mas é um cara extremamente, muito considerado. O que mais te convenceu nesse projeto do Vasco para você vir para cá hoje? Eu acho que eu tenho uma ligação com o Vasco difícil de explicar. Eu adoro a torcida, eu acho que é um negócio que eu queria demais, desde a época que você jogava no Vasco, e era Júnior Pernambucano, e Felipe, essa galera, Pedrinho. Quando vinha jogar em São Januário, eu achava aquilo incrível, o jeito que a torcida... Eu me sentia motivado de me jogar em São Januário por causa da torcida do Vasco. Então era uma coisa que eu tinha muita vontade de um dia presenciar. Eu vim para cá em 2021, na Série B, as pessoas não queriam que eu viesse, as pessoas que estavam do meu lado, mas era um chamado para vir, eu vim. Fiquei 2 meses e sabia que ia voltar uma hora. E agora, eu tinha essa vontade de voltar e, obviamente, a presença do Pedrinho, ela foi fundamental para minha volta. Eu estava em casa e eu fiz de tudo para vir, para voltar. Era um desejo muito grande, voltar e ajudar. No fundo, eu tinha uma vontade muito grande de ajudar o Vasco. Nesse momento que precisa de ajuda, um momento sofrido já de alguns anos, e eu queria estar presente no Vasco nesse momento. E aqui encontrei um monte de gente, assim, que o Felipe, que é um grande parceiro, o Clauber, o departamento médico. E uma coisa diferente que tem no Vasco, existe um staff muito harmônico. As pessoas gostam de trabalhar no Vasco. Não é uma instituição hoje aqui, principalmente no CT, eu falo, que tem movida por vaidade, por egos inflados, muito pelo contrário. É uma parada meio que solidária, que tem muito a ver com a história do clube. Tá à vontade aqui. Totalmente. Legal. Salve, meus amigos do canal, sou o Mais Vasco News e chegando nessa sexta-feira, rapaziada, agitada no Gigante da Colina, com novidades sobre quem pode ser o titular contra o Bragantino na volância
E Nuno Moreira, né, que o Flávio Dias trouxe as informações exclusivas, já deixando os créditos para o Flávio Dias aí do canal Atenção Vascaíno, que faz um trabalho de muito jornalismo aqui no YouTube, e essa resenha do Romário com Fernando Diniz, falando da identificação que ele tem com o Vasco. Foi praticamente amor à primeira vista, né? Desde quando ele passou pela primeira vez aqui não teve sucesso, mas agora está de volta e tem feito um bom trabalho à frente do Vasco. E eu gosto muito do trabalho do Fernando Diniz. Vejo ele um pouco teimoso em algumas decisões, mas é muito bom treinador e ajuda bastante. E para finalizar, Rayan vai renovar até 2028? Pelo que tudo indica, sim. Admar Lopes está negociando com o jogador, já tem muito, as conversas estão avançadas e pode acontecer um desfecho positivo. Mas calma, o Rayan com essa renovação vai ficar no Vasco até 2028? Não. Pode ser que Rayan saia no final do ano ou até no início do ano que vem, porque essa renovação é exatamente para que o Vasco consiga lucrar um pouco mais e até mesmo o jogador. O Vasco aumenta a multa rescisória dele, pode pedir mais na questão da multa. Hoje a multa do Rayan está avaliada em 35 a 40 milhões de euros. O Vasco está considerando até receber um valor de 30 milhões de euros pelo jogador à vista, e isso seria muito bom, mas renovando o contrato pode ir a 60 milhões e aumentar a multa rescisória e o Vasco ganhar ainda mais com uma futura venda do Rayan. Então é isso, espero que você tenha gostado, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo que nós colocarmos aqui no nosso canal Sou Mais Vasco News. Valeu, tamo junto, fui!